Naquela noite, meu pai bateu o copo na mesa e anunciou para todo mundo ouvir que estava brindando ao único filho que dava orgulho à família. Jogou as chaves de um Toyota Zero na frente do meu irmão, como se estivesse entregando um troféu. Depois, virou para mim e deslizou um papel pela mesa. Um aviso de cobrança. R$ 1.200 até sexta-feira, sem atraso. Ele disse que meu irmão era um investimento e que eu era, nas palavras dele, um gasto inútil. Minha mãe ficou olhando para o prato. Meu irmão deu uma risadinha abafada. Minha tia não disse nada. Eu peguei o papel devagar, dobrei, olhei para o meu pai nos olhos e falei uma única palavra. Tá bom. Eles acharam que eu estava aceitando, que estava quebrada, que aquilo tinha funcionado. Não sabiam que eu tinha passado aquela manhã inteira no cartório do município. Não sabiam que a casa onde todos estávamos sentados estava no meu nome há 6 anos. E iam descobrir, em breve, o que acontece quando a gasta finalmente resolve cobrar a conta. Meu nome é Sofia Cavalcante. Eu tinha 28 anos na noite em que minha família percebeu que estava morando na minha casa e me chamando de fardo. Se você já foi desrespeitada por alguém em quem investiu tudo, deixe um comentário aqui. Quero saber se você chegou até o fim dessa história. Paralegal não é pago para ser paranoico. É pago para ser exato. Eu só tinha a sorte de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tinha mais de 6 anos trabalhando na Thorne e Associados, um escritório de direito imobiliário no 17º andar de uma torre no centro de Campinas. Entrei como assistente júnior no mesmo verão em que me formei e fiquei por cada promoção que o escritório tinha para oferecer. Porque foi lá que eu aprendi algo sobre mim mesma que nenhuma sala de aula teria me ensinado. Aprendi a ler rastros documentais como algumas pessoas leem poesia. Conseguia dizer só pela data de uma transferência se alguém estava escondendo algo que achava que jamais seria encontrado. Eu tinha o diploma de Direito pelo programa noturno da Faculdade de Direito. 4 anos estudando enquanto trabalhava durante o dia. O certificado emoldurado da turma de 2025 ficava pendurado acima da minha cômoda. A prova da OAB estadual estava marcada para o final de julho. Quando meu pai jogou aquele aviso de aluguel na mesa, eu ainda tinha 9 semanas de estudo pela frente. E passei cada uma dessas semanas fingindo que não sabia o que sabia. No meu notebook, dentro de uma pasta com um nome entediante, eu guardava uma planilha que montei no primeiro mês em que voltei para casa em tempo integral, depois da cirurgia da minha mãe. O nome do arquivo era Casa Ledger 2020 até 2026. 312 linhas, 73 colunas. A célula no canto inferior direito somava tudo automaticamente. Tudo que eu tinha pago pelas pessoas que moravam na casa da Avenida Belfort. R$ 124.800. 6 anos de parcelas de financiamento. 6 anos de conta de luz, água, gás. 6 anos de remédio da minha mãe, aqueles que ela tomava todo dia sem falta. 6 anos de mercado num cartão que meu irmão nunca tocou, nem uma vez. 6 anos de seguro, IPTU, internet e um tamborilar constante de coisas pequenas. Uma pá de neve, uma mangueira de máquina de lavar. O conserto urgente de um cano no banheiro em janeiro de 2023, que meu pai disse que ia resolver e nunca resolveu. Eu me dizia que o número era amor, até o número ficar grande demais para ser amor. Fui estudar direito por um motivo só, mesmo tendo contado outra coisa para todo mundo. Em 2021, trabalhei num caso de disputa de escritura lá no Monte Londrina. Uma filha tinha assinado um documento que o pai pediu para assinar. Ela não tinha lido. Vivian Thorne, a advogada que me supervisionava, foi linha por linha com a filha sentada do outro lado da mesa, e eu assisti uma mulher adulta perceber que tinha dado a casa embora. Fui para casa naquela noite e fiquei encarando o teto por 2 horas. Na manhã seguinte, fiz para Vivian uma pergunta que nunca tinha feito para ninguém. Ela não respondeu. Ela disse que eu não precisava que ela lesse aquilo por mim, que eu já sabia o que estava escrito. E então, por que eu tinha medo de falar em voz alta? Comecei a faculdade de Direito noturno naquele agosto. O endereço em cada boleto que eu pagava era a Avenida Belfort, 4.824. Uma casa de tijolos de 2 andares dos anos 50. Simples, vivida, com uma edícula nos fundos acessada só por uma porta separada nos fundos.
Meu pai tinha me dito, lá por volta do ano em que fui morar lá de vez, que aquilo era depósito. Guardava ferramentas velhas de obra e uma mesa que ele herdou do tio. Disse que a fechadura era complicada. Disse que eu não precisava me preocupar com aquilo. E eu não me preocupei. Por 6 anos, não me preocupei. Uma vez, em 2024, minha mãe comentou de passagem que a edícula precisava de uma pintura nova. Eu perguntei o que ela quis dizer com isso. Ela falou que não era para eu me preocupar, que meu pai ia resolver. Eu deixei passar. Tinha uma petição para protocolar até segunda. Tinha um memorando de partilha para redigir. Tinha 100 coisas naquele dia que importavam mais do que tinta numa edícula que eu nunca entrava. Esse era o segredo mais alto da casa. Eu é que não estava escutando. A primeira vez que somei a planilha foi em dezembro de 2023. Eu estava sentada na mesa da cozinha, a mesa que eu tinha começado a chamar de minha sem perceber. Deixei a célula calcular. O número deu R$ 67.800. Fechei o notebook. Me disse que era o preço de ser uma filha que não abandonou a família num ano difícil. Me disse que meu pai tinha pagado o resto da hipoteca. Me disse que eu nunca ia saber se isso era verdade, porque nunca pedi para ver o extrato dele. Em janeiro de 2026, recebi um aumento de 14%, R$ 11.200 a mais por ano. 2 semanas depois do aumento, meu pai comentou durante o café que eu estava ganhando dinheiro de verdade agora e que era hora de começar a pensar numa divisão justa. Ele disse isso como se estivesse me lembrando de uma promessa antiga. Eu concordei com a cabeça. Não entendi o que ele quis dizer. Em março, a planilha marcava R$ 124.800. E foi também em março, pela primeira vez em 6 anos, que eu li cada linha da escritura de cessão que eu tinha assinado em 2020. E percebi que no dia em que assinei, eu tinha parado de ler na metade do documento. Simplesmente parei. Meu pai, Eduardo Cavalcante, tinha 61 anos naquela época. De 2005 até 2018, ele tocou uma empresa chamada Cavalcante Construções Personalizadas. E durante quase toda a minha infância, eu acreditei que ele era o homem mais forte que eu conhecia. A empresa chegou a ter 4 funcionários entre 2010 e 2015. Eu lembro do dia que ele pendurou a placa da empresa na porta da garagem. Lembro do cheiro de serragem fresca nas botas dele. Lembro de pensar que a palavra construtor era a mais importante do mundo. Aí, em 2017, numa obra em Londrina, meu pai tomou uma decisão que não devia. Os detalhes dessa história ficam para outro dia, mas a família que o contratou entrou na justiça. 3 fornecedores e um subempreiteiro. Um homem chamado Vinci Holanda entrou no processo. A sentença total foi de R$ 186 mil. Em agosto de 2018, a Cavalcante Construções Personalizadas pediu falência. A empresa acabou. Um ano depois, Vinci Holanda fez o que a maioria dos subempreiteiros não tem disposição nem advogado para fazer. Ele furou o véu societário. Meu pai ficou pessoalmente responsável por cerca de R$ 82 mil da dívida, a parte que o processo de falência não conseguiu extinguir. Ele não me contou na época. Eu descobri por uma pesquisa em registros públicos em 2022, enquanto pesquisava outra coisa para um cliente. Meu pai tinha um caderno que ele nunca largava, de couro marrom, com uma aba adesiva na lateral escrita com as iniciais dele, com a letra cuidadosa dele em azul. Eu nunca abri, mas eu vi ele abrir umas 3 ou 4 vezes ao longo de 6 anos, sempre na mesa da cozinha. Sempre quando ele achava que ninguém estava olhando. Todo pai tem um caderno. A maioria dos pais não esconde. Minha mãe, Eliana Cavalcante, tinha 59 anos. Ela era corretora de imóveis desde 2008. Em 2019, enquanto o negócio do meu pai desmoronava, minha mãe transferiu R$ 56.800 de uma conta de garantia de um cliente para a conta pessoal dela. Ela chamou de resolver o aperto temporário. O Conselho Regional de Corretores chamou de irregularidade. Suspenderam a licença dela por 5 anos. A suspensão começou em abril de 2020. Ela me disse uma frase sobre isso uma única vez e nunca mais tocou no assunto. Foi um mal-entendido, não conta para ninguém. O certificado emoldurado ainda estava pendurado na sala de estar.
Qualquer pessoa que quisesse podia consultar o status no site do Departamento de Estado e ver a palavra suspensa ao lado do nome dela. Ela tinha desviado dinheiro de clientes em 2019. Eu deveria ter entendido o que ela seria capaz de fazer com a própria filha. Meu irmão Bernardo tinha 25 anos. Tinha largado a faculdade depois de 3 semestres. Há 4 anos, se apresentava como consultor de mídias sociais, o que na prática significava fotografar xícaras de café e postar frases motivacionais sobre esforço. Receita zero. Despesas, segundo o extrato do cartão Samsung da família, em fevereiro de 2026, R$ 19.264. Eu era a titular principal. Tinha pago cada centavo da vida dele desde os 21 anos. Ele nunca tinha comprado uma sacola de mercado. Estava prestes a entender o que isso significava. Tem uma data de março de 2020 que eu revejo na cabeça mais vezes do que consigo contar. 27 de março de 2020, uma sexta-feira, 25 dias depois da cirurgia de tireoide da minha mãe. Eu tinha 22 anos, 7 meses como paralegal. O país estava em lockdown. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha quando eu cheguei do trabalho e disse que precisava que eu fosse ao escritório na segunda para assinar um documento fiscal. Eu fui. Vivian Thorne, que na época era sócia sênior, mas ainda não era minha mentora, reconheceu o documento em cartório. Minha mãe estava no canto da sala e viu tudo. Meu pai falou num tom casual, aquele que ele usava quando estava escondendo alguma coisa, que a Receita Federal gostava de ver imóveis transferidos para nomes mais jovens. Disse que era uma estratégia tributária. Disse, "Você confia em mim, né?" Eu assinei, sem ler. A Vivian, e dou crédito a ela por isso, me fez uma pergunta que eu não entendi na hora. Ana, você está ciente de que isso transfere o imóvel exclusivamente para você? Você está confortável com isso? Eu só balancei a cabeça que sim. O documento foi registrado em 30 de março de 2020. Escritura de cessão de direitos. Registro D 2020. 1438. Cartório de Escrituras do município alvoradense. Cedente, Eduardo A. Cavalcante. Cessionária, Sophie L. Cavalcante. Valor, R$ 1. Ele tinha transferido tudo para mim por R$ 1. 25 dias depois que minha mãe voltou da cirurgia, num mês em que ninguém no país estava lendo o que assinava, porque ninguém conseguia pensar além das notícias, ele escolheu o momento com precisão cirúrgica. Eu confiei nele. Esse foi o erro que não vou repetir. A quinta-feira, 26 de março de 2026, não era sexta-feira. Essa seria a primeira coisa que o aviso de aluguel ia errar. Meu pai tinha escolhido uma quinta para o jantar, porque às quintas minha tia conseguia descer de Campinas e ainda voltar em hora razoável. Ele tinha construído a celebração em torno da agenda dela, sem perceber que aquela agenda não tinha nada a ver com ele, e tudo a ver com a carta da Receita Federal que ela tinha recebido na própria caixa de correio 3 dias antes. Eu tinha usado a manhã de um jeito diferente do que ele esperava. Às 9h15, pedi folga até o almoço. Fui de carro até o centro, paguei um estacionamento na Avenida Exame e entrei no cartório de escrituras do município Alvorada, número 542 da Avenida Exame. O piso de mármore rangia sob os meus sapatos rasos. Peguei uma senha. Esperei 22 minutos. A atendente se chamava Tina Bow. Usava um cardigan azul marinho e tinha uma caneca de café em formato de gato. Eu dei o número do registro. Pedi uma cópia autenticada do DD 2020-1438. Pedi também uma cópia autenticada do histórico de ônus sobre o imóvel e uma cópia do registro de pagamento do IPTU de 2020 até 2026. Tina digitou por um momento. Depois, falou que o registro do Sr. Cavalcante estava limpo, titularidade única confirmada. Mas havia um ônus registrado em 14 de novembro de 2025, uma linha de crédito com garantia imobiliária vinculada ao Banco Primeira Nacional. Ela perguntou se eu queria aquele também. Eu disse que sim. Os 3 documentos autenticados saíram por R$ 26,50. Paguei com um cartão empresarial.
O horário no recibo era 10 horas e 34 minutos. Fiquei no meu Honda Cívico dentro do estacionamento por 10 minutos, segurando 3 folhas de papel com um selo em relevo do município Alvorada, e deixei sentir o que eu tinha recusado sentir por 10 dias. O papel dizia que a casa era minha. O papel dizia que meu pai tinha penhorado alguma coisa nela sem a minha permissão. O papel dizia que o município já sabia disso. Às 11 horas, tudo que estava naquela pasta estava autenticado. Às 19 horas, eu ia estar sentada à mesa de jantar em frente ao homem que não sabia disso. Voltei ao trabalho, cumpri a tarde e entrei na garagem da rua Belleofort, 4824, às 18h45. O carro da minha tia Marielle estava lá, um Subaru prata com placa de outro estado, já atrás do da minha mãe. E numa vaga que eu usei por 6 anos, tinha uma Toyota branca 0 km, placa de papel ainda, registrada em nome de Eduardo Cavalcante. Eu já tinha consultado o chassi de manhã, entre o café e o cartório. Deixei ele fazer o brinde. Não ia interromper um homem que estava prestes a perder tudo o que construiu. Às 19h14, éramos 6 à mesa. Meu pai na cabeceira, minha mãe à esquerda dele, meu irmão Bernardo na minha frente, a tia Marielle do meu lado e um amigo do Bernardo chamado Tiago, que tinha parado para deixar um carregador e acabou sendo convencido a ficar para o jantar. A tia Marielle tinha vindo de longe só para esse jantar. Não comeu quase nada. Ficou com um copo de água na mão o tempo todo e o celular virado para baixo na mesa. Marielle não tinha dirigido tudo isso por causa do assado. Depois da segunda rodada de servir, minha mãe levantou aquele pratinho de prata que ficava no centro da mesa. Debaixo dele, um chaveiro no formato do estado de São Paulo, preso num controle de Toyota. Meu pai se levantou. Levantou o copo de vinho tinto. Fez aquele discurso. Jogou as chaves. Em seguida, jogou o aviso. E disse a frase, aquela sobre investimentos e despesas, a que ele com certeza ensaiou no chuveiro pelo menos 3 vezes, até conseguir entregar com a brutalidade casual que ele conseguiu. Bernardo riu por baixo do nariz. Minha mãe olhou para o prato. Marielle abriu a boca, fechou quando minha mãe olhou para ela. Fechou do jeito que se fecha um livro no meio de uma página importante. Peguei o aviso. Ele tinha sido dobrado em 3 partes em casa, não à mesa. As dobras eram precisas, feitas horas antes, não minutos. Ele tinha digitado num papel creme de currículo, usando um modelo que baixou em algum lugar, e assinado com a mesma caneta azul do caderno. R$ 1.200. Vencimento na sexta-feira, 3 de abril de 2026. Eu falei uma palavra. Uma só. A que pelo resto da minha vida vou associar ao momento em que minha voz voltou. Tudo bem. Depois me levantei, agradeci minha mãe pelo jantar, fiz um aceno para Marielle, não olhei para o meu irmão, não olhei para o meu pai. Subi as escadas. O 11º degrau rangia fazia 6 anos. 6 anos eu desviava dele toda a noite. Naquela noite, eu pisei em cima. Essa foi a última coisa que eu disse na casa deles. As próximas palavras que eu disse foram no papel, e não eram para eles. 23 minutos bastam quando você já estava fazendo as malas na cabeça fazia 10 dias. Puxei uma mala preta debaixo da cama. Coloquei o notebook do trabalho e o pessoal em bolsas separadas. Tinha uma pasta azul marinho, que vivia no banco do passageiro do meu carro fazia 2 semanas. Coloquei ela na mala. Estava mais grossa do que tinha saído de manhã. Coloquei o diploma do curso de Direito, 3 livros de preparação para a OAB, Processo Civil, Provas, Direito Constitucional e uma caixinha de madeira com minhas amostras de assinatura. Coloquei uma foto da minha avó. As fotos da família ficaram na parede. Eu tinha esvaziado o armário até sobrar só o que importava. A mala pesava 17 quilos quando testei na balança do banheiro. Eu sabia que precisava ser uma viagem só. Eles achavam que eu estava emburrada lá em cima. Eu estava empacotando 6 anos da casa deles. Arranquei uma folha limpa do final do meu caderno de processo civil e coloquei em cima da escrivaninha. Escrevi com um marcador preto, uma frase, um número de processo, um nome. Não precisei de mais nada. A próxima conta vai para quem assinou.
Número de processo FNB 3822. Marielle, setor de fraudes. Sofia. Fixei o papel na frente da geladeira com aquele ímã em formato do Rio Grande do Sul que eu mesma comprei em 2020, no primeiro mês que me mudei para lá de vez. Embaixo do bilhete, preso por um segundo ímã, deixei uma fotocópia de um formulário da Receita Federal. Não apaguei o valor de R$ 16.800 no campo 1. Não escrevi nenhum nome. O formulário falaria por si só. Eles iam achar o documento primeiro. O número do processo ia importar depois. Eu já sabia a ordem em que cada um ia entrar em pânico. Desci com a mala. Minha mãe estava na pia da cozinha, mãos ainda mergulhadas na água com sabão da forma do assado. Ela levantou os olhos para mim. Não se mexeu. Meu pai estava na sala, assistindo um lance do Flamengo de um domingo de 3 anos atrás. Bernardo estava no celular. Passei pelos 3 sem dizer nada. Na porta da frente, tirei minha chave do gancho ao lado do cabideiro. Fiquei segurando por um segundo. Depois, pus de volta no mesmo lugar onde tinha colocado toda a noite por 6 anos. Não tranquei a porta. Não precisava. Eles estavam prestes a descobrir de quem ela realmente era. No estacionamento, coloquei a mala no porta-malas do meu Honda Civic 2019. Sentei no banco do motorista. Fiquei assim por 1 minuto, com a chave na mão, sem ligar o motor. O celular vibrou no painel. Era meu pai. Não atendi. Saí da garagem, virei à esquerda e fui até o Feriado Express, na Avenida Ashland. Quando terminei o check-in no quarto 213, meu pai já tinha deixado 2 recados na caixa postal. O segundo era bem mais longo que o primeiro. Não tranquei a porta. Não precisei. Essa foi a frase que escrevi no bloco de notas do celular antes de dormir naquela noite. Não estava chorando. Não estava com raiva. Pela primeira vez em 6 anos, estava sozinha num quarto que não tinha nenhum boleto meu escondido embaixo do assoalho. Sexta-feira de manhã, 27 de março. No quarto da pousada, café 3 Corações. Uma cadeira verde virada para leste. O sol nasceu sobre o Monte Esquilo às 6h53. Eu já estava no notebook. Abri minha conta Samsung. Compartilhamento em família. Removi Bernardo Cavalcante, Eliana Cavalcante e Eduardo Cavalcante do cartão Samsung Família. A confirmação veio em 3 segundos. Encargos pendentes revertem ao único usuário autorizado restante. Só tinha um. Era eu. Cancelei o débito automático do dia 1º de abril, R$ 4.816. A fatura inteira de fevereiro. Nada daquilo era meu. Depois disso, abri 6 abas. Cada uma era um login de banco que eu tinha digitado tantas vezes em 6 anos que meus dedos se moviam antes da minha cabeça. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. A transferência de auxílio de financiamento para a conta do meu pai. Cancelada. R$ 950 por mês, sumidos. O débito de contas de casa, cancelado. R$ 412 por mês, sumidos. O reenvio automático dos remédios da minha mãe na farmácia, cancelado. R$ 283 por mês, sumidos. O seguro residencial, o IPTU, parcelado. A internet, tudo cancelado em menos de 40 minutos. Eu tinha digitado essas senhas centenas de vezes em 6 anos. Era automático. Hoje, usei esse automatismo pelo motivo contrário. Às 10h34 da manhã, Bernardo estava na fila de uma cafeteria na Avenida Exame, no bairro Bosque dos Esquilos, com 2 cafés gelados e um sanduíche na mão. Passou o cartão Samsung. Negado. Passou de novo. Negado. Saiu da fila com aquela cara, sabe? A cara de quem não entende o que aconteceu. E discou o número do banco. Não me ligou. Ligou para o meu pai. Meu pai não tinha resposta. Então ligou para o banco. Escolheu um dos poucos que eu tinha dado a ele algum motivo de citar pelo nome. O primeiro banco nacional da região. A atendente, Marisol Decker, manteve a voz calma. Disse que só podia falar sobre contas em que ele fosse o cliente autorizado. Ele exigiu um supervisor. Sandra Voz atendeu. Disse a mesma coisa com outras palavras. Ele disse que a filha havia cometido um erro e que precisava que revertessem.
Sandra Voss disse que não podia falar sobre a conta da filha dele. Ele desligou antes de ela terminar a frase. Achava que ainda conseguia me convencer a desfazer tudo. Não sabia que o setor de conformidade do banco já tinha registrado a ligação dele. Registros também eram provas. Às 11h30 da manhã, minha mãe estava no banheiro de cima procurando um comprimido branco pequeno. Ela tomava levotiroxina toda manhã há 6 anos. O frasco estava vazio. Tentou o segundo frasco no armário. Também vazio. Desceu para a cozinha, abriu o celular e viu uma mensagem da farmácia. Seu pedido de renovação não pôde ser processado. Forma de pagamento recusada. Atualize suas informações de cobrança. Os comprimidos da tireoide foram a terceira coisa que eles descobriram. Ela não ia entender que aquela conta sempre tinha sido minha. Às 6 da tarde, eu tinha 11 chamadas perdidas. 5 de Bernardo, 4 da minha mãe, 2 do meu pai. Não atendi nenhuma. Estava na segunda xícara de café lendo o PDF da escritura pela 19ª vez em 11 dias, quando liguei para o único número que importava. Vivian Thorne atendeu no segundo toque. Sophie, suponho que é sobre a escritura. Estou esperando 11 dias pela sua ligação. Ela falava do escritório em casa. Morava a 3 quarteirões do Holiday Inn. Disse mais uma frase antes de desligar. Traga a pasta azul. Já peguei os originais. Me levantei. Fechei o notebook. Coloquei o Cívico em marcha. Ela sabia que algo estava chegando há 11 dias. Eu tinha precisado de 6 anos para entender o quê. A história que você ouviu até agora é a que vivi entre quinta à noite e sexta à noite. O que vou contar agora é a história que explica tudo isso. Eu não tinha simplesmente saído de uma humilhação. Tinha saído de um caso que estava construindo há 10 dias. Começou numa segunda-feira, 16 de março. Cheguei do trabalho às 17h47. Estacionei no lugar de sempre, fui até a caixa de correspondência no final da entrada. Um folheto do Atacadão, uma conta da Intelbras e um envelope caqui com as palavras Departamento do Tesouro, Receita Federal, no canto superior esquerdo. Abri o envelope ali mesmo, na entrada da garagem. Li o formulário 2 vezes. Era um documento de rendimentos tributáveis. Ano fiscal 2025. Destinatária, Sophie L. Cavalcante. CPF terminando em 4 dígitos que eu reconheci. Pagador, Owen J. Pearson. Aluguéis, R$ 16.800. Nunca tinha encontrado Owen J. Pearson na vida. Não tinha nenhum imóvel alugado. O endereço no formulário era o meu próprio. Fiquei parada na entrada por 15 minutos. Depois entrei, coloquei o formulário numa pasta azul nova que tinha comprado naquela mesma manhã, na papelaria da Avenida Murray, por um motivo completamente diferente. E não disse nada para o meu pai, nem para minha mãe naquela noite. A Receita Federal tinha descoberto algo antes de mim. Essa foi a parte que mais demorei para me perdoar. Na terça de manhã seguinte, entrei no portal de registros eletrônicos do município alvoradense às 7h18 do escritório. Usei o acesso de paralegista pela conta da Vivian. O sistema puxou a escritura de número 21.438, proprietária única, Sophie L. Cavalcante, registrada em 30 de março de 2020. Ônus, um gravame datado de 14 de novembro de 2025. Eu nunca tinha autorizado nenhum gravame. A escritura era minha, mas alguém tinha enfiado um anzol nela 3 meses atrás, e eu não sabia o quê. Naquela tarde, falei para Vivian que ia tirar os dias de férias que me restavam até o fim do mês. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. As duas sabíamos que era mentira cortês. Na quarta e na quinta, trabalhei com as assinaturas. Tinha 3 amostras verificadas da minha própria letra. A carteira de motorista antiga de 2018, a renovação de 2023 e a ficha do cartão da minha conta corrente no Banco Primeira Nacional de 2019. Baixei os documentos do financiamento pelo portal online do banco. Baixei também a procuração que tinha sido lavrada em 30 de outubro de 2025, 15 dias antes de o gravame ser colocado. Imprimi tudo. 4 folhas. Meu A não inclina para a direita. Meu S tem um pequeno solavanco no início,
quase como uma hesitação. Meu L se cruza logo abaixo do topo. Nada disso aparecia no documento que meu pai tinha usado para tomar crédito contra a minha casa. Coloquei as 4 folhas na mesinha do meu quarto antigo. Segurei a procuração na frente do abajur. A pressão da caneta era uniforme demais. A assinatura real tem variação de pressão. Falsificação não tem. Ele nem tinha feito direito. Na sexta, dia 20, liguei para a Central de Fraudes do Banco Primeira Nacional. A gravação pediu a categoria do caso. Escolhi roubo de identidade. Esperei 11 minutos. A voz que atendeu era de meia-idade, calma, com um leve tom de curiosidade quando me apresentei. A pessoa se identificou como Tom Marielle, da unidade de fraudes, e pediu para eu contar o que eu tinha. Contei tudo. Ele me deixou terminar sem interromper. Depois pediu para eu ir ao centro na segunda-feira. Na noite daquele sábado, depois de um turno longo, cheguei na minha rua, estacionei e fui direto para fundos da casa em vez de entrar pela frente. A suíte dos fundos que meu pai jurava há 6 anos que estava vazia, tinha a luz da cozinha acesa. Dava para ver aquele brilho quente atravessando uma cortina cinza pelo vidro. Tinha barulho de televisão, uma mulher riu de alguma coisa. Um gato miou uma vez, com aquela preguiça de quem já ouviu aquele programa umas 200 vezes. Alguém morava lá. Alguém morava lá há anos. Fiquei parada uns 4 minutos só olhando. Depois voltei pro carro e fui embora sem entrar em casa. Na quarta-feira, dia 25, Tom Marielle deixou um recado confirmando o que a experiência de 30 anos dele já tinha dito, antes mesmo de qualquer laudo. Ele disse que a assinatura na procuração não era minha e pediu que eu voltasse na segunda de manhã para assinar o documento declaratório. Na quinta, dia 26 de março, eu tinha o que precisava. Faltava só uma manhã no cartório, buscar as cópias autenticadas e aguentar um jantar. O jantar você já sabe como foi. A pasta que levei ao escritório de Vivian Thorne naquela sexta à noite não tinha 4 divisórias. Era uma pilha de papel presa por clipes, organizada do jeito que eu organizo tudo, em ordem cronológica, com o documento mais recente em cima. O mais recente era a transcrição do recado do Tom Marielle, que eu mesma tinha anotado depois de ouvir 3 vezes. O mais antigo era a carta da Receita Federal enviada à minha tia, que ela me mandou por e-mail na terça de manhã. No meio estavam 3 folhas autenticadas do cartório de escrituras do município de Alvorada, um contrato de aluguel com o nome Cavalcante Família Propriedades, 48 meses de registros de transferência de Owen Pearson para a conta corrente do meu pai. Uma foto de 48 lançamentos escritos à mão num caderno de couro marrom que ficava na gaveta do escritório dele. E um conjunto de prints de recados que eu tinha tirado do meu celular. Vivian abriu a porta de pijama e óculos de leitura. Ela não pareceu surpresa. Me serviu café preto, sentou e simplesmente ouviu. 1h e 20 minutos sem interromper uma vez. Depois disse uma coisa só. Sofia, o contrato de aluguel tem o nome do seu pai como proprietário. Mas seu pai não é o proprietário. Você é. Isso não é só desonestidade. É um contrato fictício. Ela pousou a caneca na mesa e tocou com um dedo na foto do caderno de couro. M. Você não é calculadora de prestação. M. Você é dinheiro mensal. 48 linhas, 48 meses. Cada lançamento, R$ 1.400. Cada um deles com um nome que eu tinha ouvido pela primeira vez 11 dias atrás. Eu tinha feito a conta 3 vezes, em 3 formatos diferentes. R$ 67.200. 4 anos. Os Pearson tinham pago meu pai em dinheiro vivo e por transferência durante 48 meses, por um imóvel que era meu, num apartamento que eu nunca tinha entrado. E meu pai não tinha declarado 1 centavo disso à Receita Federal. O documento da Receita tinha chegado porque Owen Pearson trabalhava numa empresa que pagava auxílio moradia e era obrigada a informar para quem o funcionário pagava aluguel. Owen informou o endereço. A Receita cruzou o endereço com a escritura. A escritura tinha meu nome. O documento tinha meu nome. Vivian me perguntou o que eu queria fazer com os Pearson. Eu disse que não ia despejar eles, que eles tinham pagado de boa fé por 4 anos. Que não mereciam perder uma moradia por causa das escolhas do meu pai. Ela assentiu uma vez
e eu percebi que ela estava esperando exatamente isso. Ela deslizou um papel pela mesa na minha direção. Era o formulário federal de declaração de vítima de uso indevido de identidade. Ela tinha imprimido ali mesmo, na impressora do escritório. Me disse que se eu assinasse, a Receita me trataria como vítima. Se eu não assinasse, eu devia imposto sobre R$67 mil que nunca tinha recebido. Assinei ali mesmo, na bancada da cozinha da Vivian, com uma caneta preta que ela tirou da própria bolsa. Na manhã seguinte, sábado, eu voltei a casa uma vez. Meu pai não estava. Ele tinha deixado uma mensagem de voz às 7 da manhã, dizendo que tinha ido à academia. Ele nunca ia à academia. Eu sabia exatamente onde ele tinha ido. Ele tinha ido à concessionária em Maringá para tentar devolver o Toyota. Não conseguiu. Na noite anterior, eu tinha puxado os termos do financiamento direto pelo portal do banco e não existia política de devolução em 30 dias. Existia só uma venda já liquidada e uma parcela de crédito que meu pai não tinha mais como pagar. Minha mãe estava na cozinha quando entrei com a minha própria chave. Ela não tentou me parar. Eu disse que tinha vindo pegar o resto das minhas coisas. Ela acenou com a cabeça. Não perguntou onde eu estava dormindo. Subi, desci. Passei na frente do escritório do meu pai. A porta estava aberta. Entrei. O caderno de couro marrom estava na gaveta de cima, embaixo de uma pilha de cartas do condomínio que ele nunca tinha aberto. A etiqueta adesiva dizia MC. Peguei, abri e fotografei todas as páginas com o celular. 48 registros, letra organizada, cada um com data, nome, Pearson e valor. Alguns marcados com a letra C, de dinheiro em espécie. Outros com a letra Z, de Zelle. A letra era inconfundivelmente a do meu pai. Coloquei o caderno exatamente onde estava. Antes de sair, parei na porta da cozinha. Minha mãe estava com as mãos na água com sabão. A mesma postura de quinta à noite quando eu fui embora. Eu perguntei quem morava na unidade dos fundos. Ela parou de lavar. 3 segundos. Então ela disse que ninguém morava lá, que era só depósito. Eu acenei. Virei para a porta da frente. Na saída, me virei de novo. Perguntei há quanto tempo ninguém morava lá. Ela não respondeu. Só fechou a torneira e ficou parada no silêncio que ela mesma tinha escolhido. No carro, abri o bloco de notas no celular e escrevi uma linha só. Minha mãe respondeu com silêncio. Silêncio também é evidência. Ela tinha cometido fraude em 2019. Eu tinha me convencido de que ela tinha aprendido. Não tinha. Na tarde de segunda-feira, dia 30, eu estava sentada no 4º andar do Banco Primeira Nacional, no prédio da 15 Avenida, no centro. A sala de reuniões tinha vista para o Monte Washington. A caneca na mesa de Tom Marielli dizia algo sobre pai formado em alguma universidade. 30 anos investigando fraudes. Dava para sentir isso no jeito que ele me olhava, sem pressa, sem julgamento, como alguém que já tinha visto aquela história em todas as versões possíveis. Ele foi linha por linha pelo Helilock, aberto em 14 de novembro de 2025, com um limite de R$260 mil. Os saques tinham zerado a linha em 6 semanas. R$211.500 para uma concessionária Toyota em Maringá, no dia 3 de dezembro. R$24 mil para Cavalcante Construções Personalizadas, no dia 15. Tom ergueu uma sobrancelha nesse ponto, porque a Cavalcante Construções Personalizadas tinha sido dissolvida havia 7 anos. R$16 mil no dia 28 de dezembro para uma empresa de marketing chamada Rebril Limitada. Descrição no campo de memo. Investimento em redes sociais. R$8.500 para um cassino em Florianópolis no dia 5 de janeiro. Total sacado, R$260 mil. Total devolvido em 2 parcelas, antes do meu pai parar de pagar, R$6.180. Ele esgotou o limite em 6 semanas, Tom disse. O primeiro pagamento entrou, o segundo não. Por isso, provavelmente, o aviso de despejo chegou na sua janta. Ele virou o notebook na minha direção. Me mostrou o registro interno do banco sobre a procuração usada para abrir o crédito. O bloco do cartório trazia o nome: Bruno Koski Bosque, tabelião móvel, licenciado no estado. Número de licença: PA-N118422.
Perguntei se o banco ia registrar uma queixa contra o tabelião. Tom disse que o banco ia registrar 2. Uma contra meu pai, por falsificação e estelionato. Outra junto ao Departamento Estadual contra Koski Boski, dependendo de apuração sobre se Koski Graça tinha participado ou sido enganado. Ele deslizou uma declaração na minha direção. 7 páginas. Você tem certeza que quer confirmar a fraude por escrito? Uma vez que você assinar, seu nome sai do Eliloque, até quinta-feira. Seu pai passa a responder pessoalmente pelo saldo total. O banco encaminha o caso ao Ministério Público. Não existe caminho suave depois disso. Li 2 vezes. Então, fiz uma única pergunta. Se eu incluísse os pagamentos da hipoteca que meu pai parou de fazer em 2022, isso mudaria alguma coisa? Ele ficou me olhando por um bom tempo. Então, respondeu que mudaria o tipo de pessoa que eu seria quando tudo isso acabasse. Disse que não ia incluir a hipoteca. Disse que meu pai não tinha tirado nada dela que eu não tivesse tecnicamente autorizado. A linha era o Helilock. Era aquele documento com a minha assinatura falsificada. Era aquele que importava. Assinei às 2h34 da tarde. Karina Brum, a tabeliã interna do banco, carimbou cada página. Tom se levantou e me estendeu a mão. Senhorita Cavalcante, antes do fechamento de sexta-feira, seu pai vai receber uma carta registrada deste escritório. Você tem certeza que não quer ligar para ele antes? Disse que não. E aquele não era diferente de tudo que eu tinha dito antes na vida. Tinha dito não uma única vez, em 2020, quando me recusaram a olhar a escritura. Depois disso, fui dizendo sim para tudo. Hoje, eu tinha começado a dizer não na hora certa. Na calçada em frente ao banco, na esquina da Avenida 15 com a Rua do Bosque, liguei para Vivian. Domingo, 12 de abril, 4h da tarde, na casa. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você vai fazer isso no território deles? Não é território deles, eu disse. É meu. Eles só ainda não perceberam. Foi aí que entendi que tinha parado de negociar. O que vinha a seguir era a execução. Da segunda à tarde até a sexta à noite, meu celular vibrou 56 vezes. 38 eram do meu pai, 14 da minha mãe, 4 do Bernardo. Os recados foram escalando numa ordem previsível. Meu pai foi de: meu amor, isso é um mal-entendido. Para: Sophie, isso já foi longe demais. Até se você não me ligar hoje à noite, eu falo com o seu escritório. Minha mãe foi de: meu bem, por favor. Para: Sophie, a farmácia ligou, minha receita não está lá. Até uma mensagem que não vou repetir, sobre matar a própria mãe. O Bernardo mandou 4 mensagens. O cartão foi recusado. Você cancelou meu plano. E: atende o telefone. Não respondi nenhuma. Tirei print da maioria. Mandei todos os prints para a Vivian, para preservar como prova. E continuei andando. Na sexta de tarde, chegou a mensagem que eu estava esperando, de um número que eu não conhecia. Sophie, aqui é a tia Camila. Me liga quando puder. Tem uma coisa que você vai querer saber. Ela tinha dirigido mais de 400 quilômetros para estar no jantar. Não tinha vindo de tão longe para ir embora sem terminar a história. Liguei para ela de uma cafeteria no Bosque Esquilo. Ela não enrolou. Me contou que a Receita Federal tinha mandado uma carta para ela no dia 24 de março, a terça antes do jantar. A carta mencionava uma irregularidade em renda de aluguel, no meu endereço, e pedia que ela confirmasse se era realmente o contato de segurança, num documento que meu pai tinha registrado em 2020, sem pedir permissão para ela. Ela não tinha vindo para comemorar nada. Tinha vindo para olhar nos olhos do meu pai e entender o que ele tinha feito com o nome dela. Eu vim porque queria ver em que tipo de homem ele tinha se tornado, ela disse. Aí, ele entregou as chaves para o Bernardo, e eu soube que era a hora. Ela me disse que estaria na reunião de domingo, que não tinha vindo por ele, tinha vindo por mim. Por 6 anos eu achei que estava sozinha, dentro da minha própria vida. Não estava. Só não estava falando com ninguém. Nessa mesma noite, a Ana Holanda, sócia de tributário na Thorne Associados, me chamou na sala dela. A vista pela janela era mais escura do que a do Eduardo Bragança, mas era o mesmo Monte Washington que os dois enxergavam. Sophie, ela disse, seu pai ligou na recepção na quarta.
Disse que você está desviando dinheiro dele. Mandei registrar como ameaça formal. Temos câmera no saguão. Quer que eu protocole um pedido de medida protetiva em seu nome? Eu disse não, ainda não. Queria dar a ele mais uma chance de escolher o silêncio. A Ana assentiu. Perguntou se domingo era a reunião. Eu disse que sim. Ela escreveu o número do celular dela num bilhetinho e deslizou pela mesa na minha direção. Estarei no seu carro às 3:30 da tarde de domingo. Traga a Vivém. A gente senta do seu lado da sala. Seu pai não vai poder dizer que você veio sozinha. Eu não tinha chegado até aqui para ficar desacompanhada no momento em que mais precisava de testemunhas. Peguei o bilhetinho e coloquei na parte de trás da pasta azul marinho. No sábado de manhã, 11 de abril, às 11h14, Janete Bragança, auditora da Receita Federal do Escritório de Campinas, me mandou um e-mail no endereço pessoal. O assunto dizia algo como verificação de renda tributável ano 2025. O corpo do e-mail perguntava se a renda de aluguel declarada com o meu CPF era realmente minha. Explicava, em linguagem simples, que se não fosse, eu deveria preencher o formulário de identidade comprometida, que eu já tinha assinado, e um segundo formulário, que eu não tinha. Esse segundo era o formulário de denúncia fiscal. Se eu protocolasse, receberia uma porcentagem de qualquer valor que a Receita recuperasse do meu pai. Eu não precisava do dinheiro. Salvei o e-mail na 4ª aba da pasta azul. Deixei o formulário sem assinar por enquanto. Sem protocolo, era pressão. Com protocolo, era justiça. Queria dar a ele a chance de escolher entre as duas coisas. Não cheguei até aqui para lucrar com o meu pai. Cheguei até aqui para que meu nome voltasse a significar alguma coisa além de despesa. Na tarde de sábado, eu e Vivian nos encontramos no escritório depois do expediente. A equipe de limpeza acenou quando passamos pelo corredor. Ela tinha pedido comida tailandesa, e o cheiro tomou conta da sala de reunião. No centro da mesa estava a pasta azul marinho. 4 abas: dourada para contas, vermelha para fraude, verde para aluguel, azul para recursos. Do lado, uma segunda pasta idêntica. Ao lado dessa, uma terceira. 3 cópias, ela disse. A sua, a minha e uma indo para Campinas na segunda de manhã pelos Correios, para o arquivo da Camila. Seu pai pode destruir uma, não tem como destruir 3. Ela foi aba por aba comigo. A primeira, contas pagas, tinha a planilha impressa em tamanho completo. 312 itens, um por um, mais 38 recibos originais que eu tinha guardado das despesas maiores. O histórico hipotecário do Banco Maringá confirmava que meu pai não tinha contribuído nada desde 2022. Eu tinha pagado 88% da hipoteca por 4 anos. O total na linha de baixo, R$ 124.800. A segunda aba, fraude, tinha o pedido do HELOC, a procuração com a assinatura falsificada, as 3 amostras de assinatura que eu tinha enviado ao Tomás Marielli e a carta de determinação de fraude do Tomás, datada de 31 de março de 2026. Nela, ele concluía que a assinatura na procuração era inconsistente com os meus espécimes verificados. O bloco do cartório estava anexado. A comissão do Bruno Graça estava ativa até 2028, com uma única reclamação anterior de 2022 que tinha sido arquivada. A terceira aba, aluguel. O contrato de locação datado de 28 de maio de 2022. Os 48 registros de transferência saindo da conta do locatário direto para a conta do meu pai. As fotos do caderno e o formulário original da Receita Federal. Total reconciliado: R$ 67.200 em renda não declarada. A quarta aba, recursos. O formulário assinado. O formulário sem assinatura, a minuta do aviso de revogação de procuração que a Vivian tinha redigido com a própria letra e iria autenticar no domingo de manhã, antes da reunião, a carta de contestação do banco e uma cópia do e-mail da Janete Bragança para a Receita. Ela fechou a pasta, pousou a mão na capa e disse: Sofia, o aviso de revogação é o documento principal dessa pasta. No momento em que você entregar a ele, seu pai não terá mais nenhuma autoridade legal para agir em seu nome em nada, incluindo a casa. No momento em que ele ler,
Ele vai entender que você estava se preparando há mais tempo do que ele consegue explicar. Às 18h34 daquela noite, a mensagem do meu pai chegou. Domingo, reunião de família. Todo mundo vai estar lá. Vamos resolver isso juntos. Li 2 vezes. Respondi com uma palavra só. Sim. Ele achou que eu estava cedendo. Eu estava confirmando o lugar. Domingo, 12 de abril, às 16 horas. A sala de estar da Avenida Belford, 4824. A sala onde eu tinha colocado enfeites de Natal todo ano desde que me mudei. A sala que eu tinha aspirado pela última vez numa quarta-feira que eu já não conseguia mais lembrar. Éramos 9 pessoas naquele espaço. Meu pai ficou de pé perto da lareira. Minha mãe sentou no sofá ao lado dele. Bernardo ocupou a poltrona de 2 lugares, mexendo no celular daquele jeito que deixa claro que a pessoa não está lendo nada. A tia Camila sentou na cadeira da esquerda, e ao lado dela, o tio Wendell, um dentista quieto de Campinas, numa cadeira dobrável de jantar. Vivian Thorne sentou à minha direita, no segundo sofá. Anna Walsh ficou à minha esquerda. Eu estava entre as duas, com a pasta azul marinho sobre a mesa de centro. Meu pai abriu a reunião com aquela voz, a voz que ele usava quando estava vendendo alguma coisa. Disse que isso já tinha durado tempo demais, que somos família, que família resolve as coisas entre si. Eu não respondi. Abri a pasta, virei para a aba 1, as contas pagas. Deslizei pela mesa, disse para ele ler. Ele não tocou no papel. Aquilo ali já era mentira. A prova estava na frente dele, sem esconder nada. Então ele mudou de direção. Disse que eu tinha estado conversando com gente de fora, que essas pessoas não nos entendem, que isso era assunto de família. Eu balancei a cabeça uma vez e abri a aba 3, o aluguel. Deslizei o contrato de locação pela mesa. Isso também era assunto de família, então. O rosto dele mudou de cor. Ele começou a dizer alguma coisa, mas a tia Camila falou primeiro. Disse que tinha dirigido 2 horas, saindo de Campinas para fazer exatamente a mesma pergunta, Eduardo. Ele sentou. Minha mãe colocou a xícara de café sobre a mesa. Não desviou o olhar nem um segundo. Ele tentou mais uma linha de defesa. Disse que tinha sido um acordo informal, que os Pearsons sabiam que era algo casual, que ele estava só ajudando. Abri a aba 2. Os documentos do empréstimo com garantia da casa. Deslizei pela mesa. Perguntei se aquilo também era casual. Ele parou de falar. Bernardo se inclinou para a frente. E foi nesse momento que eu percebi pelo rosto dele que Bernardo não sabia. Ele não sabia nada sobre o empréstimo. Não sabia que a caminhonete que ele usava tinha sido comprada com R$52 mil sacados da minha casa, com base em uma procuração que nunca tinha tido a assinatura da irmã dele. O pai dele virou para ele na hora. Disse para ele não meter o nariz nisso. Eu olhei para o meu irmão diretamente pela primeira vez em 15 dias. Falei que era o empréstimo que tinha pago pela caminhonete dele, que o pai tinha usado o meu nome, que a assinatura era falsa. Bernardo levantou, sentou de novo. Levantou outra vez. Soltou um o quê, sem nem soar como pergunta. Foi esse o momento em que meu irmão começou a perder o chão. Abri a aba 4, revogação de procuração. A Vivian tinha reconhecido firma naquela manhã, às 11h30, no escritório dela. Deslizei pela mesa de centro sem dizer nada por uns segundos. Depois falei com calma que, a partir de 9 horas atrás, ele não tinha mais nenhuma autoridade legal para usar meu nome em coisa nenhuma. Que o Departamento de Fraudes do Primeiro Banco Nacional já tinha a confirmação. Que a Receita Federal tinha sido notificada pelo formulário adequado. Que o cartório, o Bruno Cosgrove, ia receber uma reclamação formal até terça-feira. Que aquela casa estava no meu nome na escritura desde março de 2020. Que ele tinha alugado o quarto interno de direito por 4 anos para um casal chamado Owen e Laia Pearson, por R$1.400 por mês, sem declarar nada como renda. Que ele tinha feito empréstimos usando a casa como garantia sem a minha permissão por 6 meses. E que, a partir daquela manhã, nada disso era mais verdade. A voz do meu pai rachou.
Disse que eu não entendia o que tinha feito. Eu mantive o tom igual. Disse que sim, eu entendia. O Senhor. Essa palavra pousou na sala como um copo quebrando no chão. Minha mãe se contraiu. Bernardo parou de se mover. A Camila fechou os olhos por um segundo, do jeito que alguém fecha quando ouve confirmada uma coisa que sabia faz tempo. Eu não chamava ele de senhor desde os 19 anos. Não tinha parado porque ele merecia. Tinha parado porque ele não merecia mais. Minha mãe se levantou. Saiu da sala sem dizer nada. Não bateu a porta da cozinha. Só fechou com a mesma leveza que usava quando tentava não ser ouvida. Meu pai virou a cabeça para ver ela ir embora. E foi a primeira vez, em toda aquela conversa, que ele procurou por ela. Virou a cabeça para a direção da cozinha, como se esperasse que ela voltasse. Ela não voltou. A Camila se levantou, pegou a própria pasta, azul marinho, idêntica à minha, que tinha chegado de Campinas naquela manhã, e colocou na mesa de centro ao lado das nossas. Eduardo, ela disse, a Receita Federal me mandou uma carta no dia 24. Vim até aqui de carro porque queria olhar nos seus olhos quando você soubesse que eu também recebi. Você usou meu nome como contato secundário numa declaração de 2020 sem me pedir, igual fez com a Sofia. Meu pai tentou falar alguma coisa. Camila, aquilo foi... Não. Ela cortou com uma palavra só. Eu não sou sua irmã, sou da Eliana. E agora, a Eliana está na cozinha, porque não quer estar nessa sala. O Bernardo chorava baixinho, cabeça abaixada, lágrimas descendo devagar pelo rosto. Ele tinha 25 anos. Nunca tinha precisado enfrentar nada de verdade. E agora estava enfrentando tudo de uma vez. Eu me levantei, disse com calma, mas cada frase saiu firme, como um parafuso sendo apertado. Os inquilinos não serão despejados, eles são inocentes. O contrato será reemitido no meu nome a partir do 1º de maio. O aluguel cai na minha conta. O valor atrasado de 2022 até esse abril, R$ 53.600. Estou perdoando. Isso é um presente de filha para pais que estão com medo. A aba 4 é vinculante. O RELOC passa para o seu nome pessoalmente até sexta. Bernardo, a concessionária já foi notificada. Você tem até quinta para devolver a caminhonete ou ela será apreendida. O informe de rendimentos foi corrigido junto à Receita. Eu assinei a declaração de roubo de identidade. Não protocolei o formulário de denúncia ainda. E não vou protocolar com uma condição. Vocês me deixam em paz. Sem ligações, sem cartas, sem parentes enviados para conversar comigo. A tia Camila pode me contatar quando quiser. Todo mundo mais nessa sala fica longe. Se alguém me contatar, protocolo na segunda de manhã. Está claro? Meu pai ficou olhando para a mesa de centro. As 3 pastas estavam lá enfileiradas. Ele tinha sido derrotado por papel. Ficou em silêncio por um tempo longo demais. Depois achou uma frase. Você arruinou essa família. Peguei a pasta azul marinho. Caminhei até a porta da frente. Camila me seguiu. Viviane e Ana também. Parei no batente. Me virei. Dei a ele a última palavra na própria casa dele, porque a última palavra naquela casa tinha sido minha por 6 anos. E eu queria que ele sentisse o momento em que eu devolvia. Não, pai, eu só parei de pagar por ela. E foi aí que meu pai, finalmente, ficou sem fala. A carta registrada do Banco Primeira Nacional chegou na porta do meu pai na terça-feira, 14 de abril. O aviso de revogação chegou no mesmo dia, por correspondência registrada separada. O gravame da linha de crédito foi removido do meu título até o fim do expediente na sexta-feira, 17 de abril. Os R$ 50.764 de saldo restante foram transferidos para o meu pai, pessoalmente, no mesmo dia. Bernardo devolveu a Toyota à concessionária na quinta-feira, 16 de abril. A concessionária aceitou a devolução por um valor de troca de R$ 3.500. O prejuízo de R$ 11.800 caiu no colo do meu pai. Fui à concessionária na segunda seguinte. Fiquei no estacionamento por 10 minutos, observando um vendedor lavar a mesma caminhonete que Bernardo dirigia na noite do jantar. As placas provisórias tinham sido retiradas.
O chaveiro com o formato do estado tinha sumido. Do meu lugar no estacionamento, o carro parecia qualquer outro da vitrine, só mais um veículo à venda. A família Cavalcante foi notificada por carta formal no dia 22 de abril. Owen Cavalcante me respondeu diretamente por correio 2 dias depois. Senhorita Cavalcante, obrigado pela apresentação. Aproveitamos muito a unidade nesses 4 anos e esperamos continuar. Owen e Laia Cavalcante. A carta chegou no meu novo apartamento no Bosque dos Esquilos. Eles não sabiam que era um segredo. Pagaram o aluguel em dia por 4 anos. Mereciam uma proprietária que os tratasse como inquilinos, não como renda invisível. Na sexta-feira à noite, 24 de abril, às 8h18, recebi uma única mensagem de texto do meu pai. Você arruinou essa família. Não respondi. Tirei um print. Encaminhei para Viviane para o registro. Salvei na 4ª aba da pasta. Ele tinha arruinado a família. Ele só precisava do nome de outra pessoa no recibo. Foi a última coisa que me disse. Desde então, silêncio. Na quarta-feira, 29 de abril, uma carta escrita à mão da minha mãe chegou ao escritório da Viviane. Meu novo endereço não era público, e a Viviane tinha concordado em ser o ponto de encaminhamento para qualquer coisa da família que eu precisasse ler. A carta tinha 2 páginas. Minha mãe não pediu desculpas pelo que fez com a escritura. Não pediu desculpas pelos Pereira. Não pediu desculpas pelo aviso de aluguel, nem pelo jantar, nem pelos anos olhando para o prato em silêncio. Ela pediu desculpas por uma coisa só. Eu vi na mesa da cozinha naquela noite. Sofia, em dezembro de 2024, ele tinha uma cópia de um dos seus cheques na frente dele e estava treinando a sua assinatura num bloco de notas. Fiquei olhando do corredor por 10 minutos. Não disse nada. Esse é o pedido de desculpa que te devo. O resto eu não consigo consertar. Mãe. Li a carta 2 vezes. Coloquei na 4ª aba. Não respondi. Minha mãe tinha finalmente dito a única coisa verdadeira. Eu não ia vê-la por muito tempo, mas ela tinha dito, e isso importava. No primeiro sábado de maio, eu estava na cozinha de um apartamento-estúdio na Rua Bartlett, no Morro dos Esquilos. O aluguel era R$ 1.485 por mês. A unidade ficava voltada para o leste. A luz entrava por uma única janela acima de uma mesinha de jantar que eu tinha comprado usada, de um universitário que estava se mudando. Fiz café numa prensa francesa. Tinha largado as cápsulas 3 dias depois de me instalar no feriado. Acendi um incenso que minha tia tinha me mandado de Campinas. Abri o notebook. A planilha tinha sido renomeada 3 dias antes. O novo nome dizia arquivado, não editar. Eu não ia tocá-la de novo. As 312 linhas dentro dela eram um trabalho concluído. A maior carta de amor que nunca enviei. 6 anos de recibos, 6 anos de pequenos pagamentos, 6 anos de amor que me disseram ser o preço de entrada. Até a noite em que descobri que a casa tinha sido minha o tempo todo. Às 9h11 da manhã, meu celular vibrou. Era minha tia Camila. A mensagem era uma foto. Um guincho estava parado na entrada da garagem do número 4824 da Avenida Belford. A Toyota estava presa na plataforma com correntes, a pintura branca capturando o sol da manhã. O ângulo da foto mostrava a janela em arco do escritório do meu pai. A cortina estava fechada. Vieram hoje de manhã, dizia a mensagem. Ele não saiu. Salvei a fotografia numa pasta chamada Encerrado. Não respondi por mensagem. Liguei para ela. Falamos por 14 minutos. Não falamos sobre meu pai. Falamos sobre a filha dela, Bruna, que ia se casar em junho numa capelinha nos arredores de Londrina. Bruna me queria no casamento. Camila queria saber se eu ia. Eu disse que sim. Era o segundo sim que eu dizia em meses. O primeiro tinha sido para Viviane, na noite em que finalmente liguei para ela. Eu estava dizendo não fazia semanas. Sentiu como um alívio poder escolher essa palavra de novo. Fechei o notebook. Me levantei. Fui até a estante ao lado da janela e coloquei a pasta azul marinho na prateleira mais alta. Não no lixo, não no depósito, não fora de alcance. Mas alta o suficiente para que eu precisasse escolher pegá-la.
A pasta ficou entre meu diploma de Direito e o espaço vazio onde minha carteira da OAB ia ficar em setembro. O exame era nos dias 26 e 27 de julho. Eu tinha 9 semanas para estudar. Processo civil hoje, prova quinta, direito constitucional no sábado seguinte. Ainda não tinha decidido em qual escritório eu entraria quando os resultados saíssem. Viviane tinha me sugerido fraude imobiliária como especialização. Eu ri quando ela disse isso. Ela não riu de volta. Na mesa da cozinha, ao lado do café, havia uma caneca de cerâmica que eu tinha comprado na semana anterior de uma artesã online. O nome, Cavalcante, estava gravado na lateral, em letras limpas e firmes. Era a única coisa no apartamento que tinha meu sobrenome. Se você chegou até aqui, eu te peço uma coisa pequena. Vai verificar os nomes nas contas da sua vida. A hipoteca, as contas de luz, o cartão de crédito, o contrato de aluguel. Verifique quem assinou o quê. Veja em nome de quem o peso do amor da sua família foi colocado. Guarde os comprovantes. Compartilhe essa história com alguém que continua pagando pelo amor e está começando a se perguntar se esse amor algum dia retribuiu. Eu me sentei à mesa. Peguei a caneca. O café estava forte. A janela dava para o leste. A luz era limpa. Meu nome é Sofia Cavalcante. Tenho 29 anos. Sou paralegal, tenho diploma de Direito. E em 9 semanas serei advogada admitida na ordem. Tenho uma casa na Avenida Belelfor, 4824, que alugo para uma família jovem que nunca conheci, mas que sempre me pagou em dia. Não devo nada a ninguém. Ninguém me deve nada de volta. Não tomei a casa deles. Não tomei a caminhonete do Bernardo. Não tomei a reputação deles, embora eles provavelmente achem que tomei. Tomei uma coisa só: meu nome. Eles tinham emprestado por 6 anos. Eu o recuperei. E isso, descobri, era suficiente. Se essa história chegou até você de alguma forma, me conta nos comentários o que você sentiu. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, manda para essa pessoa agora.